Chegamos à última lição deste trimestre e que desfecho poderoso, a Assembleia de Jerusalém. Aqui nós vemos que a Igreja de Cristo não é apenas um organismo vivo, cheio do Espírito Santo, mas também uma organização que precisa de ordem, de unidade e de direção. Havia uma crise na igreja. Alguns queriam impor aos novos convertidos gentios a guarda da lei judaica, a guarda da lei de Moisés, principalmente como um meio de salvação. Mas, no meio da tensão, a liderança se reuniu, buscou a direção do Espírito e decidiu que a salvação é pela graça, somente pela graça. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Jesus fez por nós. Esse episódio nos ensina que a igreja, guiada pelo Espírito Santo, pode vencer conflitos doutrinários e preservar a comunhão. Hoje nós iremos mergulhar nesse texto de Atos capítulo 15 e entender como a igreja primitiva nos deixou um modelo de sabedoria, unidade e submissão ao Espírito Santo. E se você puder, compartilhe esta aula com mais alguém, comente, marque aquela pessoa que ama a escola bíblica tanto quanto você. AD Ministério Verdade e Vida e EBD Explicada 2.0. A escola bíblica dominical que transforma vidas. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós iremos estudar a lição de número 13. Lição de número 13, vamos falar sobre a Assembleia de Jerusalém, ou o Concílio de Jerusalém. E concílio está diretamente ligado a uma reunião eclesiástica, uma reunião de líderes religiosos para tratar de alguns assuntos pertinentes à fé, à moral, à ética, à disciplina na igreja. É onde a igreja, o seu corpo de liderança, se reúne para tratar assuntos doutrinários e assuntos também moral e disciplinar da igreja. Então nós temos aqui em Atos capítulo de número 15, irmãos, um texto muito importante que será a base aqui para a nossa lição, e quero mais uma vez louvar a Deus porque o autor da lição, o pastor José Gonçalves, fez uma excelente exposição deste capítulo 15, naquilo que diz respeito ao que ele vai abordar na lição, uma exposição muito bem feita, muito bem trabalhada, o que nos ajuda a compreender também a nossa temática. Então, queridos, na lição de hoje nós iremos trabalhar ou meditar com os irmãos em Atos capítulo 15, verso 22 ao verso 32, mas, na verdade, o autor ele vai caminhar por todo o capítulo 15, a começar do verso 1 até o verso de número 32, onde será abordado aqui na nossa lição, ponto a ponto, trabalhando essa temática, tá bom? Vamos então avançando aqui para o nosso texto áureo da nossa lição e também para a nossa verdade prática. Nosso texto áureo diz o seguinte, Atos capítulo de número 15, verso 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Queridos, quando nós olhamos para Atos capítulo 15, versículo 28, nós percebemos que a decisão da igreja, ela foi, ou da liderança da igreja, ela foi uma decisão guiada pelo Espírito Santo. Não foi uma decisão isolada, não foi uma decisão pessoal, não foi uma decisão de um único líder, mas foi uma decisão onde houve uma reunião dos presbíteros, dos apóstolos, e ali, guiados pelo Espírito Santo, eles tomaram a decisão. E esse texto aqui vai destacar isso, a gente vai falar mais também no texto da lição, quando assim formos expor também o verso 28, tá bom? E aí nós temos a nossa verdade prática. Em sua essência, a igreja é tanto um organismo, ou seja, ela é tanto um organismo vivo, que não depende de parede, que não depende de lugar, que não depende de uma cidade, ou de uma região, ou de um grupo religioso, mas também ela é uma organização, ela tem uma localidade, ela tem um endereço, ela pertence a um país, ela pertence a um estado, ela pertence a uma cidade, ela está localizada em uma rua,
ela é também uma organização. E como tal, precisa seguir princípios e regras para que ela possa funcionar de forma plena. Então, toda a igreja, irmãos, tanto no sentido de um organismo vivo, como no sentido de uma organização, ela precisa, obviamente, em especial no que diz respeito à organização local, ela precisa de ordem, princípios, de regras. Até a igreja, irmãos, no seu aspecto espiritual, ela tem regras, regras espirituais, princípios espirituais, nos quais nós baseamos a nossa fé, baseamos a nossa caminhada em Cristo Jesus. E então nós temos a nossa leitura bíblica em classe. Atos 15, verso 22 em diante, diz assim a palavra de Deus. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Saúde, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciaram também o mesmo. O verso de número 28 diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Aqui nós temos, queridos, a nossa leitura bíblica em classe, que é um resumo daquilo que foi o concílio em Jerusalém, daquilo que foi a Assembleia em Jerusalém. Então, queridos, nós temos aqui os objetivos também da nossa lição de hoje. Nós temos 3 objetivos. Primeiro, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. Em segundo lugar, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E por fim, nós iremos então meditar sobre o terceiro objetivo da nossa lição é reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Então esta lição vai cobrir aí esses 3 objetivos. Eu quero chamar a sua atenção para nós fazermos um rápido passeio aqui no capítulo de número 15 do livro de Atos, só para que você possa se situar, para que você possa compreender melhor. Eu fiz aqui um breve resumo daqui do capítulo 15, que nós temos um dos capítulos mais decisivos, irmãos, de todo o livro, porque nós temos aqui o Concílio de Jerusalém. É onde a igreja resolve as questões relacionadas aos gentios convertidos. Então nós temos aqui aqueles que
eles se voltaram para Jesus ou confessaram a Jesus como seu Senhor. E o capítulo começa relatando exatamente que alguns homens vindo da Judéia, eles ensinavam ali em Antioquia que era necessário praticar a circuncisão para poder serem salvos. E eles pregavam isso exatamente para os irmãos gentios. E isso, irmão, gerou uma grande discussão. Paulo e Barnabé tentaram argumentar com eles acerca deste ensino e perceberam que não iriam chegar a lugar algum, então o assunto foi remetido à igreja que está em Jerusalém. No caminho, diz a Bíblia, que eles passaram pela Fenícia, passaram por Samaria, também compartilhando ali as conversões dos gentios, o que trouxe muita alegria a todos os irmãos. E ao chegar em Jerusalém, eles relatam tudo que Deus havia feito, que Deus havia realizado, mas a Bíblia diz que alguns dos partidos dos fariseus, que estavam agora na fé cristã, estavam na fé em Jesus, mas eles ainda estavam apegados à lei de Moisés, aos rituais da lei de Moisés. E aí nós temos eles insistindo, irmãos, para que aqueles gentios convertidos, eles então fossem circuncidados. E por isso que eles vão insistir que os gentios convertidos deveriam ser circuncidados, deveriam observar a lei como um meio de salvação. E é diante disso que a Assembleia em Jerusalém, ela composta de apóstolos e os anciões, ou os presbíteros, eles então vão se reunir para discutir a temática. E o primeiro a falar aqui é o apóstolo Pedro, que toma a palavra e lembra para todos aqueles ali presentes de que Deus já havia mostrado a aprovação dos gentios quando, pregando aos gentios, eles haviam recebido também o Espírito sem qualquer distinção de etnia. E aí você percebe que logo após, Tiago, o líder também da igreja em Jerusalém, confirma a decisão e confirma a palavra de Pedro citando as Escrituras. Tiago, um líder também já com uma certa experiência ali pastoral, você percebe pelas palavras e pela resolução que ele vai dar. Então eles decidem, baseado nas Escrituras, mostrando que a inclusão dos gentios fazia parte então do plano de Deus, irmãos. E aí nós temos a clara decisão da igreja: não impor circuncisão aos gentios, mas apenas recomendar aos gentios algumas práticas. Eles se abstenham de algumas práticas para evitar ali uma certa divisão na igreja, um mal-estar com relação aos judeus que ainda estavam muito apegados às leis de Moisés. E aí nós percebemos algumas restrições que estavam ligadas à idolatria, à imoralidade sexual, ao consumo de sangue e também a comer carne de animais que foram estrangulados. Então veja que essa carta ela é enviada para a igreja em Antioquia por meio de Silas, por meio de Judas, o Judas também conhecido como Barsabás, junto com Paulo e Barnabé, que vão até Antioquia ler esta carta para a igreja em Antioquia. A Bíblia diz que os gentios receberam a decisão com muita alegria, ou seja, eles foram encorajados através da palavra ministrada por Silas, por Barsabás, por Paulo e por Barnabé. E o capítulo então termina relatando que Judas e Silas, eles após algum tempo retornam para Jerusalém, só que Silas resolve ficar em Antioquia. E aí nós temos Paulo e Barnabé sendo enviados mais uma vez ao campo missionário, e eles se dividem e Barnabé segue com João Marcos e Paulo vai seguir viagem com Silas. E aí encerra o capítulo de número 15 do livro de Atos. Esse é um resumo para você entender o que está acontecendo aqui no capítulo de número 15. E aí nós temos então, irmãos, a nossa lição de hoje, adentrando aqui para a nossa introdução, onde veremos como a igreja ela agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Aqui nós temos a igreja ela resolvendo seus conflitos de origem doutrinária,
E nós temos aí um grupo de fariseus convertidos, mas que estavam ainda extremamente apegados à lei de Moisés, com muita dificuldade de receber os irmãos gentios, a não ser que estes passassem pela circuncisão. E no entendimento dos apóstolos, a gente percebe que atender este pedido dos fariseus convertidos, de que os gentios precisavam passar pela circuncisão e precisavam obedecer à lei de Moisés para que fossem salvos, nós percebemos que a compreensão dos apóstolos vai na contramão desta ideia. E eles pregam e enfatizam a salvação unicamente pela graça. Então é inaceitável qualquer que seja o complemento para a salvação realizada pelo homem, como se a obra de Jesus ela fosse insuficiente. E aí nós temos o nosso primeiro ponto da nossa lição, que é a questão doutrinária, o relatório missionário. Aqui, sobre a questão doutrinária, nós temos então o nosso subponto, o relatório missionário. Depois que Paulo e Barnabé voltou da viagem missionária, eles relatam para a igreja em Antioquia tudo aquilo que Deus havia feito entre os gentios, as conversões, as salvações, as curas, os milagres, a forma como eles receberam o evangelho. E quando eles trazem esses relatórios, obviamente despertou nos judeus que faziam outrora parte dos grupos dos fariseus e agora estavam convertidos, mas ainda não largaram a lei de Moisés com seu rigor ou não abraçaram a salvação pela graça em Cristo, mas ainda uma salvação baseada em obras, eles se chocaram. E aí a gente percebe que o relatório sobre a primeira viagem missionária, que foi uma viagem tanto, a obra foi feita, o trabalho foi feito, a pregação do evangelho foi realizada, muitas vidas vieram para o evangelho. Só que aí o relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreram não por seguir as regras judaicas, não pela circuncisão, mas pela graça de Deus, sem qualquer exigência da lei, como por exemplo a questão da circuncisão. E aí tanto Paulo quanto Barnabé, irmãos, viam a ação de Deus manifestada na vida dos gentios por meio de milagres, por meio de sinais, e eles inclusive entendiam que esses milagres e sinais, o descer do Espírito Santo e a conversão dos gentios, era um sinal claro e evidente de que a fé em Cristo Jesus a salvação em Cristo Jesus não exige daqueles que professam a fé em Jesus nenhuma obra para a salvação. E aí Paulo vai deixar isso muito claro, como diz o nosso autor, como um sinal da sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom gratuito de Deus, concedido inteiramente pela sua graça. Repito, inteiramente pela sua graça. Porque, irmãos, dentro de muitos redutos evangélicos e cristãos, ainda se é dado ênfase a uma teologia pelagiana ou semi-pelagiana, onde a ênfase está nas obras que o homem pode fazer para a salvação. E esta era a compreensão, inclusive, desse grupo dos partidos dos fariseus que haviam se convertido ao cristianismo. E aí nós percebemos um certo legalismo judaizante presente ainda na igreja em Antioquia, por parte dos judeus convertidos, principalmente daqueles que faziam parte do partido dos fariseus e agora convertido ao evangelho. Então Lucas mostra que um grupo de judaizantes, ele se sente extremamente incomodados com o relatório de Paulo e Barnabé, e esse grupo, composto por fariseus supostamente convertidos à fé, porque ainda deixam sinais de que eles estavam mais no judaísmo do que na fé em Cristo Jesus. Então ele se opôs ao ingresso dos gentios, sem que estes passassem pela circuncisão como meio de salvação. E por isso que Atos capítulo de número 15, verso de número 1, vai dizer: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos
se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Olha aí, irmãos. É muito forte isso aqui, porque eles pregam, esses judaizantes, eles pregam literalmente a salvação por meio da prática da circuncisão. É muito interessante esse versículo de número 1, porque eles dizem que eles precisavam ser circuncidados para serem salvos. A circuncisão, irmãos, se tratava então de cortar, né, em volta, a palavra circuncisão significa cortar em volta o prepúcio do órgão masculino. Então você percebe que se trata literalmente aqui de uma prática, um ritual da lei de Moisés que eles colocam como condições para, ou como condição para a salvação, irmãos. Vocês não podem ser salvos. E aqui a palavra não podem ser salvos indica que uma condição absoluta para a salvação, segundo esses do partido dos fariseus, eram então a circuncisão. Era necessário que eles fossem circuncidados como um meio de salvação. E aí, obviamente, o texto nos mostra no versículo 2 que houve uma grande discussão de Paulo, Barnabé, com estes irmãos, ou com estes indivíduos, como diz o versículo 1, que vieram, né, que foram da Judéia para Antioquia. E diga-se de passagem, Tiago vai mostrar lá no versículo 24 que sem autorização, eles não tinham autorização para ir até Antioquia. E aqui por isso que a gente fala de uma suposta conversão destes, porque eles não tinham autorização para ir até Antioquia, mas eles saem da Judéia, vai até a igreja de Antioquia, parecendo fiscais para ver se porventura dentro da igreja de Antioquia havia gentios sendo acolhidos, e de fato, quando eles perceberam que tinham gentios sendo acolhidos, eles logo tentaram barrar, irmãos, esses gentios. E aí você percebe que no verso 2 diz, tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros para tratar dessa questão. A expressão grande discussão que aparece aqui no texto revela, irmãos, indicar literalmente um grande conflito. Ou seja, uma severa discussão se levantou entre eles. Ou seja, quase que uma revolta acontece ali relacionada a esse grupo, a esses indivíduos, com Paulo e com Barnabé. E veja que aqui essa grande discussão é um termo forte que revela que não se tratava de uma pequena diferença ou de uma leve opinião, mas se tratava literalmente de uma disputa teológica intensa, grande, capaz, inclusive se não tratada, dividir a igreja. Então, o termo que aparece aqui para discussão é uma palavra que pode significar controvérsia ou discussão, que carrega a ideia aí literalmente de um debate investigativo, uma discussão intensa sobre a questão dos gentios serem aceitos somente pela fé, independente das obras. Então, nós temos aqui uma análise crítica das ideias, que vai ser, inclusive, né, levada ali à igreja de Jerusalém, conforme nós vemos nos versos 3, nos versos de número 4. Isso é relatado à igreja de Jerusalém, a situação da igreja em Antioquia. E aí, irmãos, a exigência desses crentes dos partidos dos fariseus, como diz o versículo 5, mas alguns membros do partido dos fariseus, a palavra partido aí que aparece é a palavra grega para que dá origem à palavra heresia, ou a palavra grega para seita. Então nós temos aqui crentes que estavam no cristianismo, contudo, eles ainda se identificavam com a tradição farisaica, irmãos. Talvez até mais do que com o cristianismo. Isso é muito perigoso, porque colocaria ali em risco toda a pregação e a evangelização de Paulo e Barnabé para os gentios, que foram aceitos unicamente pela fé em Jesus, independente das obras. E detalhe, você percebe, irmãos, que os judeus também aceitos por Jesus, assim como os gentios foram aceitos pela fé e não pelas obras dos judeus, entende? Não pelas obras
de observância ou de guardar a lei de Moisés. A palavra guardar aqui literalmente significa guardar com vigilância, indicando uma observância rigorosa, uma observância constante da lei. Então era isso que eles queriam que os judeus, era isso que os judeus, ou dos partidos dos fariseus que estavam agora na igreja ou no cristianismo, queriam exigir dos gentios, irmãos. E aí você percebe claramente que essa questão foi levada, né, para a igreja em Jerusalém para que pudesse então resolver essa questão levantada pelos esses indivíduos que não tinham autorização, mas que foram da Judéia até a igreja de Antioquia e perturbavam literalmente a igreja, como diz o próprio Tiago, eles perturbavam literalmente a igreja. E aí nós temos a sinopse do ponto 1, a exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo Jesus. E aí nós iremos para o ponto 2 da nossa lição, o debate doutrinário, uma questão crucial. Veja, a questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Ela vai a Jerusalém para ser tratada, ser resolvida. E isso vai para lá exatamente porque Paulo e Silas, ou melhor, Paulo e Barnabé, conversando com aqueles que vieram da Judéia, não chegou a nenhum denominador, então foi necessário subir a Jerusalém um assunto para que lá fosse tratado. Então, os judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés, observassem a lei de Moisés como meio de salvação. No entanto, no entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém poderia se salvar. E Pedro é o primeiro a tomar a palavra. Pedro então vai expor do porquê que os gentios não precisavam passar pela circuncisão. E aí você vê então que Pedro vai trazer para a gente aqui uma bela explicação, irmão, sobre essa questão, a partir inclusive daquilo que ele teve como experiência entre os gentios, no caso dele com Cornélio, lá em Atos capítulo de número 10. E aí a Bíblia diz, no versículo de número 6, a Bíblia diz o seguinte: então os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para examinar. A palavra examinar aqui é uma palavra que significa ou sugere a ideia de uma que vai muito além de uma questão administrativa e sugere então a ideia, irmãos, de uma análise profunda, cuidadosa, uma análise atenciosa. É, poderia ser traduzida essa palavra aqui, examinar, por uma investigação detalhada. Então é isso que eles vão fazer, uma investigação detalhada sobre aquela questão para tomar uma decisão, indicando que os apóstolos, irmãos, e os presbíteros levaram muito a sério esse questionamento. Eles não trataram como uma coisa secundária, mas trataram com muita seriedade este assunto. E por isso você percebe aqui no texto claramente esse exame, como diz o versículo de número 6. Os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Verso 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse. Então, no meio daquela discussão toda, Pedro toma a palavra e Pedro inicia então o seu discurso fazendo uma referência direta ao seu episódio lá em Atos capítulo de número 10, que é o assunto da conversão de Cornélio. E Pedro então começa dizendo que Deus me escolheu para levar a mensagem também do Evangelho aos gentios. E vocês viram que quando eu preguei para Cornélio, Cornélio recebe do Espírito Santo tão quanto nós recebemos lá em Atos capítulo 2. Então Pedro mostra que os gentios, quando ouviram e creram no Evangelho, este é então a fé, é o principal meio, né? Destaca aí que a fé é o principal meio da salvação. A pregação, ela vai gerar a fé, e a fé é então a única exigência para a salvação. E aí nós temos que o foco está na palavra, né? Nesse discurso de Pedro, o foco está na palavra, e a palavra aqui é uma referência ao Evangelho, como instrumento divino para gerar a fé. E Pedro, irmãos, ele ainda diz ainda no verso de número 8, e Deus que conhece os corações, interessante essa expressão de Pedro, porque ele diz que Deus, ele conhece os corações, ou seja, aquele que conhece os corações, que conhece os gentios e o coração dos gentios, ele os recebeu por meio da fé. Mostra que Deus não baseia o recebimento de alguém
por meio da aparência ou por meio de ritos externos, mas que Pedro ele prega aqui que Deus o recebe mediante a realidade interior, neste caso, a fé. Então eles são recebidos mediante a fé e não por meio de ritos, irmãos. E Pedro fala ainda no versículo de número 9 que e não estabeleceu distinção alguma entre nós e ele, purificando-lhes o coração por meio da fé. Vejam, enquanto os judeus buscavam purificar a sua vida por meio de rituais externos, lavar as mãos, lavar os pés, não tocar nisso, não tocar naquilo, por meio de rituais externos para se purificar, Pedro mostra que eles foram purificados de dentro para fora mediante a fé. Irmãos, isso é de uma grandeza, sabe? Sem comparação, irmãos. Essa explicação de Pedro é muito profunda. Deus purificou internamente, não por meio da lei, não por meio de rituais, mas Deus purificou internamente por meio da fé. Então nós temos aqui, ainda no verso de número 10, Pedro dizendo: agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus? Irmãos, essa expressão de Pedro é forte, porque remete à ideia da época em que Israel tentava a Deus no deserto. Por que vocês querem tentar a Deus? Em outras palavras, Pedro está dizendo o seguinte: olha, exigir dos gentios que eles sejam circuncidados como um meio de salvação, isto é um desafio à graça de Deus. Isso é tentar a Deus, é você declarar para Deus que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi suficiente. Então Pedro ele dá um checkmate aqui com esse argumento, irmãos, muito profundo, demonstrando que ao tentar impor aos judeus, ao tentar impor aos gentios que eles precisavam se circuncidar para serem salvos, eles estavam tentando a Deus, eles estavam desafiando a graça de Deus. E mais do que isso, eles estavam colocando um jugo, irmãos, sobre os gentios. Olha aí, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. Olha o que Pedro diz: nossos pais não suportaram os jugos, nós também não suportamos, e agora nós queremos colocar esse jugo sobre os gentios. Isso é um empecilho para a fé deles. A palavra jugo aqui remete diretamente à ideia de um jugo opressor, ou seja, traz aqui a ideia de um sistema pesado, um sistema insuportável como meio para a salvação. E aí Pedro, ele desfaz essa ideia. E aí nós temos o versículo de número 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Meus irmãos, este versículo aqui é muito importante, porque olha, salvos pela graça, diz Pedro, do mesmo modo que eles. O que é que Pedro está dizendo, irmãos? Pedro aqui inverte a lógica. Ele diz, olha, não são os gentios que precisam ser como nós judeus para serem salvos, mas é nós judeus que precisamos agir da mesma forma dos gentios, ou seja, pela fé em Cristo, para sermos salvos. Então veja que Pedro ele inverte o argumento. Ele diz, não é fazer os gentios serem judeus, mas é nós, pela fé em Jesus, como eles pela fé em Jesus são salvos. Entende? Então, o verbo salvação que aparece aqui, né, somos salvos, a expressão somos salvos, ou salvação, aqui nesse texto, inclusive, está no modo passivo, que mostra que a salvação não é algo praticado pelos homens, não é nós ativamente nos salvando, mas é Deus que nos salva. E aí, mais uma vez, o argumento de Pedro contra a ideia dos partidos dos fariseus de que a salvação era obtida por meio da circuncisão. E Pedro mostra que nós, no que diz respeito à salvação, nós somos passivo. É Deus quem opera a salvação em nós. Amém? Ela é recebida e não conquistada. Compreende? Ok? Tranquilo? E aqui nós temos então esta porção da lição, né, que fala sobre a experiência de Pedro também na fé dos gentios, que é o segundo subponto. E nós temos o último ponto, que é a fundamentação profética da fé gentílica. Aqui nós temos o argumento trazido por Tiago sobre o recebimento dos irmãos gentios. E aí nós temos no versículo 12 que toda a multidão
silenciou. A expressão silenciou aqui no texto mostra que toda a multidão ficou reverente diante do argumento de Pedro e diante agora do testemunho de Barnabé e de Paulo, e também, né, sobre os sinais e prodígios que aconteceram por mão de Paulo e Barnabé na vida dos gentios. E aí nós temos o versículo 13, depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse. E aí nós temos o argumento agora de Tiago, irmãos, que está do verso de número 13 até o verso de número 21. E o que é que Tiago ele vai falar? Tiago, irmãos, vai contar aqui com uma experiência pastoral. Tiago ele vai também apontar para as profecias, porque ele diz aí no versículo de número 13. Depois, versículo 14, Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas. E aí ele vai fazer uma citação de Amós, capítulo 9, verso 11 e verso de número 12, para sustentar o que ele está dizendo. E aí a gente percebe que no diálogo ali do concílio, da Assembleia em Jerusalém, você percebe eles falando sobre fatos, testemunhos vivos de transformação de vidas e como eles receberam o Espírito Santo, receberam os dons espirituais. Nós temos Tiago evocando então a profecia bíblica do Antigo Testamento para sustentar o que ele vai falar aqui, e isso é muito importante. E ele então vai fazer essa citação aí de Amós, capítulo de número 9, verso 11, verso de número 12. E aí no verso de número 16 até o verso 18 ele faz esta menção. No verso 19 ele diz: isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se converteram a Deus. Tiago vai dizer que nós não devemos perturbar os irmãos que eles se converteram a Deus. A palavra perturbar aqui que aparece é a palavra dificultar. Não vamos dificultar os irmãos gentios que professam a fé em Jesus. Não vamos dificultar. Ou seja, irmãos, nós não podemos sobrecarregar os gentios com requisitos das leis judaicas como meio para a salvação. Não devemos sobrecarregá-los. Coisas que nem nós gentios conseguimos, que nem nós judeus conseguimos cumprir, não podemos colocar sobre eles. Então, irmãos, aqui a gente tem uma lição muito importante. Se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a colocar sobre a vida das pessoas que professam a fé em Jesus coisas que Jesus não exige delas. E o que há de pessoas que, infelizmente, por não conhecer a verdade do Evangelho, não querem seguir o Evangelho, é exatamente pela má compreensão do Evangelho. Porque alguns pregadores trazem uma mensagem extremamente legalista, dizendo aquilo que eles devem fazer para serem salvos, quando, na verdade, você é salvo para as boas obras e não as boas obras é feita para a salvação. E aí nós percebemos, irmãos, que Tiago traz algumas recomendações. Primeira recomendação é que eles se afastem de coisas contaminadas por ídolos, ou seja, carnes sacrificadas aos ídolos. A segunda é a imoralidade sexual. Algumas versões traduzem por fornicação, mas a palavra grega é a palavra porneia, que se trata então a práticas sexuais ilícitas, que era muito comum no culto pagão. E aí outra coisa que eles deveriam se abster, carne de animais sufocados, ou seja, de animais que foram mortos seu devido sangramento. E aí era algo também extremamente proibido na lei de Moisés, e Tiago pede que eles sigam isso para evitar, de repente, um escândalo entre os irmãos judeus que estavam ainda muito apegados a este ritual da lei de Moisés. E por fim, ele também recomenda que a igreja se abstenha do sangue, da ingestão de sangue, que também era uma prática extremamente abominável para todo judeu. Então essas ficam as recomendações aqui de Tiago, que obviamente nós temos aqui uma recomendação moral e espiritual para proteger os convertidos da idolatria e também da imoralidade. E nós temos também uma recomendação social comunitária, ou seja, evitar ofensa aos judeus e promover então a comunhão também entre as igrejas mistas, judeus e gentios,
Então essa foi a proposta aqui apresentada por Tiago à igreja. Amém, queridos? Tranquilos? Então essa foi a proposta, essa foi a fundamentação teológica de Tiago à igreja. E aí nós temos a sinopse do nosso ponto 2. Os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Ok? Tranquilos? Vamos então para o nosso terceiro ponto da nossa lição. Tranquilos até aqui, irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? A decisão da Assembleia de Jerusalém, que nós já pontuamos aqui, qual foi a decisão da igreja? Salvação somente pela fé. Algumas coisas ficou recomendada de abster-se, não para a salvação, mas para evitar escândalo entre os judeus cristãos, para aqueles principalmente que estavam muito apegados ainda à lei de Moisés. Então eles trazem aqui algumas orientações, como o nosso autor ele vai pontuar também na nossa lição. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo, porque o verso de número 28 da nossa lição faz menção de que o Espírito Santo também estava atuando na vida dos apóstolos nessas decisões. Olha o que diz o verso 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais, que já foi mencionada, não é? A questão que foi para eles se absterem, né? A questão de comer carne, animais sufocados, carne sufocada, comer sangue, praticar imoralidade sexual e também a questão das contaminações dos ídolos. Ok? Então, irmãos, o Espírito Santo, na descrição que nós temos aqui do relatório da igreja, da decisão enviada da igreja de Antioquia, a gente percebe que o Espírito Santo não era apenas uma matéria teológica do seminário, mas era uma pessoa real, presente na vida da igreja, influenciando as decisões da igreja. Então, hoje nós não podemos olhar para o Espírito Santo como apenas uma matéria, como apenas um assunto a ser estudado, a ser debatido. Não, irmãos. O Espírito Santo é uma pessoa e deve guiar a igreja em cada passo da igreja. Nós devemos contar com a sua presença em cada detalhe da igreja, irmãos. Inclusive, isto é o que faz uma igreja ela alcançar resultados favoráveis e abençoados, é exatamente ela estar na direção do Espírito Santo. E esse texto faz um paralelo, esse texto de Atos, capítulo de número 15, verso 28, faz um paralelo com Atos, capítulo 5, verso 32, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo nas decisões da igreja, na vida da igreja. E aí nós temos as orientações do Espírito na Assembleia. Mais uma vez, nosso autor, ele menciona aí Atos capítulo 15, verso 28, mostrando a atuação do Espírito Santo na igreja. E nós temos também aqui a observação feita por Lucas de que Judas e Silas, eles eram profetas. Esta menção de que eles eram profetas mostra literalmente o uso dos dons espirituais na vida da igreja, inclusive para tomar decisões, para agir, para resolver conflitos. Nós temos então a manifestação dos dons espirituais presente na vida da igreja. Aqui está literalmente uma referência ao dom de profecia que havia na vida de Judas e também de Silas, que eram ali também cooperadores na igreja primitiva. Então esse era o padrão da igreja primitiva. E esse padrão da igreja também deve ser o nosso padrão hoje. E aí nós temos o parecer final da Assembleia, que é o que está relatado do verso de número 23 ao verso de número 29. Inclusive fez parte aí da nossa leitura. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão, irmãos, mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. Então veja que Tiago ele propõe uma conciliação, um equilíbrio
Um equilíbrio. Havia coisas que os cristãos gentios tinham que fazer para andar em comunhão ou em paz com os irmãos judeus, evitando ali desgaste entre eles. Então, o legalismo deveria ser rejeitado, obviamente, mas os crentes judeus não. Da mesma forma, os gentios, eles deveriam ser aceitos, mas não deveríamos impor a ele regras ou rituais das leis judaicas que não eram necessárias à salvação, ok? Então nós temos aqui, queridos, no finalzinho do nosso subponto 3, nós temos então o autor dizendo: assim ficou demonstrado que os gentios os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso, percebe? Então, algumas orientações foram dadas exatamente para evitar conflitos com os irmãos judeus. Tranquilo? Aí a gente percebe que foi uma decisão equilibrada, irmãos. Eles tomaram a decisão equilibrada, não foi algo que ficou, por exemplo, pesado para os judeus ou pesado para os gentios, mas uma decisão equilibrada e pautada pela direção do Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela experiência dos apóstolos, pela experiência dos presbíteros. Ok? Isso é muito lindo de se ver, né, como foi resolvido. E aí nós temos que essa decisão, essa resolução equilibrada se deu por meio da experiência prática de Paulo e Barnabé, se deu por meio do testemunho apostólico de Pedro, se deu por meio das escrituras proféticas de Amós, citada por Tiago, e se deu também por meio da sabedoria pastoral de Tiago em resolver este conflito. Então veja, tudo isso resultou em quê? Em uma decisão equilibrada, fiel ao evangelho e sensível às realidades culturais. Ok? Uma das coisas que a gente percebe aqui nitidamente é a autoridade, irmãos, a autoridade das escrituras sobre essas decisões. Você vê literalmente a autoridade das escrituras fazendo parte de cada detalhe dessas decisões para a glória de Deus. E aí nós temos uma frase que o nosso autor cita de Agostinho que diz assim: ame a Deus e faça o que quiser. Irmãos, esta frase de Agostinho, à primeira vista, pode parecer um chamado à libertinagem, mas quando a gente olha com atenção, ame a Deus e faça o que quiser, Agostinho está mostrando para a gente, literalmente, de que quando nós amamos a Deus, as nossas decisões serão sempre para agradá-lo. Então, se eu amo a Deus, eu posso fazer o que eu quiser, porque tudo o que eu fizer estará em consonância com a vontade de Deus. Não irei jamais contrariar o meu Senhor. E aí nós temos, irmãos, a sinopse do ponto 3. Guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. Queridos, deixe-me fazer aqui um resumo daquilo que nós aprendemos hoje. Primeiro, a salvação ela é pela graça. Não é pelo que eu faço, é pelo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. É pelo que Jesus fez por nós. Não é pelo que eu realizo, é pelo que Jesus realizou. Ok? Então, quando alguém pergunta o que é que você precisa para ser salvo? Fé. Fé em Jesus. Ponto final. Porque diz Efésios capítulo 2, versículo de número 8 em diante, que pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é pelas obras, é pela fé em Jesus. Pastor, e aonde estão as obras? As obras são resultado da salvação, mas não é a causa da salvação. Repito, as obras as obras é resultado da salvação, mas não é a causa da salvação. Você não faz boas obras para ser salvo, mas porque você é salvo, você vive em novidade de vida. Compreende? E aqui está a nossa conclusão, né? A frase final aqui. A igreja só permanece firme quando caminha guiada pelo Espírito e unida na graça. Amém? A igreja só permanece firme quando caminha guiada pelo Espírito e unida pela graça. As nossas decisões precisam ser debaixo da direção do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? A nossa conclusão, e aqui finalizando o nosso trimestre, diz assim: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio,
como igreja, teremos dificuldades doutrinárias, morais, ética. Vamos ter dificuldades, mas precisamos resolver com sabedoria. No capítulo 6 de Atos, nós vimos ali um conflito de natureza social, provocando, né, ou seja, provocado ali por reclamações dos crentes helenistas, hebreus de fala grega. E aqui nós temos um problema de natureza doutrinária, queridos. Uma questão milandrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança da igreja para resolver esta questão. E graças a Deus que essa decisão, esse conflito ele foi resolvido com uma decisão muito sábia por parte da igreja, orientada pelo Espírito Santo, que toma a decisão certa, uma decisão equilibrada, e a unidade da igreja ela foi preservada e o nome do nosso Deus foi glorificado. Amém, queridos? Então nós finalizamos aqui a nossa lição de hoje. Finalizamos também o nosso trimestre. Quero louvar a Deus por você ter ficado conosco, não apenas hoje, mas você que acompanhou durante todo este trimestre da nossa aula, da nossa escola bíblica. E eu quero louvar a Deus por você. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Nós ficamos por aqui. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho então de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, que Deus continue abençoando você. Muito obrigado por acompanhar aqui o nosso canal durante todo esse trimestre e vamos juntos, seguindo avante para o nosso próximo trimestre, falando sobre o corpo, alma e espírito. Uma lição muito importante, muito rica também para o nosso crescimento espiritual. E não vejo a hora de já estarmos aí adentrando nessa lição. Na próxima semana estaremos juntos e eu quero contar com a sua presença, comentando, compartilhando, curtindo, tá bom? A nossa aula aqui para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E até a nossa próxima aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0.